ministrando a respeito da visão que o Senhor deu para nós, para trabalharmos neste campo missionário, para estruturarmos a obra do Senhor. Vamos ler todos juntos ali o que diz a nossa visão? Vamos ler juntos? Diz assim, ó: uma família de discípulos de Cristo que vivem em amor e compromisso, tem compaixão por pessoas e produz vidas transformadas. Amém? Este é o sentido da nossa missão, é o sentido do nosso trabalho aqui ao meio dos irmãos, formando uma igreja que vai demorar aí pelo menos uns 10 anos pela frente, até 2021. Esse trabalho vai ser realizado desta forma, para plantar aqui neste lugar uma igreja com princípios sólidos, uma igreja que viva a palavra de Deus na sua essência. E nesta noite nós vamos ministrar a respeito do segundo ponto. Nós ministramos na semana passada a respeito da família, e nessa semana nós vamos ministrar sobre discípulos. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: nessa noite, eu e você vamos compreender o que é ser um discípulo de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. E aqui Jesus vai começar a falar ao meu e ao seu coração nesta noite a respeito da importância ou das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Mateus, no capítulo 16, versículo 24, a palavra de Jesus diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos nesta noite. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela direção do teu Espírito Santo. Fala com cada vida que está presente nesta noite, neste lugar. Tu conheces, ó Deus, o levantar, o assentar. Tu conheces, Senhor, cada vida aqui presente. E nós pedimos em nome de Jesus que a tua graça se manifeste de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então diga para a pessoa que está do lado: nesta noite você vai compreender que todo discípulo de Jesus tem 3 marcas que todas as pessoas podem perceber. Amém? O título da ministração de hoje é 3 marcas de um discípulo de Jesus. Jesus está aqui lançando um desafio à multidão a quem ele acaba de pregar. Ele fala à multidão e ele fala também àquele grupo de homens e mulheres que o acompanhavam mais de perto. E Jesus começa dizendo aqui aos seus discípulos a marca ou aquilo que ele espera que seus discípulos possam ter de atitude em relação ao reino dos céus, em relação à sua vida. Jesus sabia que as pessoas conheciam Elias, Jeremias, conheciam os profetas, sabiam que os profetas tinham passado. E Jesus então vai falar aos seus discípulos a respeito da marca que ele espera dos seus discípulos, ou seja, qual é a grande novidade ou a grande situação que Jesus espera que seus discípulos venham tomar para seguir a Jesus. E ele começa dizendo ali no versículo 24, que se alguém quiser segui-lo, diga assim: se eu quiser seguir a Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo, tomar sobre mim a minha cruz e seguir a Jesus. Então Jesus começa a trabalhar com seus discípulos a respeito de uma coisa muito importante, que nós não podemos deixar passar batido em nossa mente. Se eu quiser seguir a Jesus, eu preciso, a primeira coisa, renunciar a mim mesmo. Eu preciso renunciar às minhas vontades, eu preciso renunciar aos meus quereres, eu preciso renunciar à minha mente, à minha ideia, à minha vida, e eu preciso tomar sobre si a minha cruz. Muita gente gosta da cruz do outro, muita gente gosta da cruz que o outro tem para carregar, mas Jesus quer que você carregue a sua cruz. A gente costumava brincar, pastor Cornélio, no seminário, que na igreja da gente nós íamos ter vários tipos de cruz para as pessoas carregarem. Nós íamos ter cruz de mármore, bem bonita, bem imponente. Nós íamos ter cruz de madeira,
Nós vamos ter cruz de madeira mais pesada, mas também tem que ter cruz de isopor, porque tem crente que quer carregar cruz de isopor, né? Tem crente que quer carregar uma cruz parecendo de madeira, mas na verdade de isopor, bem levinha, né? Tem gente que não aguenta passar pela luta, não aguenta passar pela prova. Mas Jesus diz que se nós quisermos segui-los, nós precisamos tomar sobre nós mesmos a cruz que nós temos que passar, ou seja, aquele momento da nossa vida que nós não podemos fugir deste momento. Então Jesus, dizendo dessa forma, ele faz um desafio aos seus discípulos, ou seja, ele diz: olha, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la, porém se você perder a sua vida por amor de mim, você com certeza vai achar a sua vida. Então Jesus pode mostrar aos seus discípulos ali algumas marcas importantes de um verdadeiro discípulo. E a primeira marca de um verdadeiro discípulo é que um discípulo de Jesus obedece a Jesus. Diga assim: um verdadeiro discípulo de Jesus obedece a Jesus. Veja em João no capítulo 8, no versículo 31, a palavra do Senhor diz o que ali? João 8, 31. Rapidamente, indo para lá, a Bíblia diz que se nós quisermos obedecer, se nós quisermos seguir a Jesus, vamos ver João 8, 31, a palavra do Senhor diz o que? Olha lá. João 8, 31, a palavra do Senhor diz aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Permanecer significa obedecer. Não existe como a gente permanecer na palavra sem obedecer a palavra. Só podemos permanecer na palavra se nós formos capazes de obedecer aquilo que Jesus está mandando nós fazermos. Isso significa, amados, negar-se a si mesmo. Quantas vezes a sua vontade não é de estar na igreja? Quantas vezes a sua vontade é de estar num outro lugar qualquer? Quantas vezes você se prepara para vir à igreja, mas a sua vontade não é de estar na igreja, não é estar buscando ao Senhor? E eu vou dizer uma coisa para você: nenhum de nós busca ao Senhor porque a nossa natureza humana nos leva a buscar ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor contra a nossa vontade, contra a nossa natureza, porque a natureza humana foge de tudo aquilo que é divino. A natureza humana gosta do pecado, a natureza humana gosta de se lambuzar no pecado. Não é só apenas o pecado, mas se lambuzar, se misturar ao pecado. A nossa natureza humana tem prazer naquilo que é contrário à vontade de Deus. A nossa natureza humana precisa ser negada. Nós precisamos estar dispostos a fazer tudo por Jesus. Nós precisamos estar dispostos a seguir a Jesus, negando-se a nós mesmos. Ou seja, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor sobre a minha vida. É aquilo que eu preciso aprender de renunciar sobre a minha vida. Jesus nos chama para uma vida de renúncia. O que significa renúncia? Renúncia significa deixar de lado minhas vontades e minhas prioridades. Nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos no pecado, éramos escravos do pecado. E o escravo não pode dizer não para o seu Senhor porque ele é escravo. E Jesus um dia foi lá no pecado onde nós vivíamos, nos tirou do monturo de lixo, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz e nos deu uma vida abundante e nos deu a liberdade de segui-lo. Nós podemos ou não seguir a Jesus, mas eu só posso seguir a Jesus se eu renunciar à minha vontade e à vontade da minha carne. A minha carne, ela tem vontade que são contra a vontade de Deus. A minha carne tem vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas ao renunciar à vontade da minha carne, eu sou capaz de negar e sou capaz de seguir a Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você só pode obedecer a palavra se estiver disposto a fazer renúncia. É preciso renunciar. É preciso renunciar aos vícios. É preciso renunciar às paixões da vida. É preciso renunciar a tudo aquilo que nos leva para o inferno, nos leva para a separação eterna de Deus. Aparentemente os vícios, as paixões da vida até são interessantes, mas o final delas, o caminho final delas vai nos levar para a eterna separação de Deus. Por isso é preciso renunciar. Deus não fala que você é obrigado a fazer. Ele diz que você tem que fazer o quê? Renunciar. Ou seja, você de livre e espontânea vontade diz não para o pecado. Quando aquele texto que diz lá, tudo posso naquele que me fortalece, dá a impressão que nós podemos fazer todas as coisas, que fica tudo por isso mesmo. Mas o que aquele texto está dizendo é que nós podemos dizer não ao pecado. Quando nós éramos escravos do pecado, nós não podíamos dizer não ao pecado.
A gente era obrigado a se escravizar, era obrigado a se drogar, era obrigado a ficar bêbado, era obrigado a fazer isso, era obrigado a se prostituir, era obrigado a fazer um monte de coisa, porque nós não podíamos dizer não ao pecado, porque a nossa natureza, inclinada ao pecado, estava sob o domínio de Satanás. Mas agora o Senhor nos chamou para uma nova vida, uma vida abundante, e nessa vida abundante Ele nos dá a condição de dizer não ao pecado. Por isso é que Jesus diz aqui que nós precisamos renunciar à nossa vontade. Amém, amados? Com Jesus você consegue o direito, a autoridade de renunciar à sua vontade. Você consegue o direito, a condição de dizer não ao pecado. Jesus quer que nós possamos nos identificar em tudo com Ele. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: se nós formos como Ele, se nós quisermos, aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Se você diz aí que você é um cristão, se você diz que você segue a Deus, como é que tem que ser o seu andar, o seu proceder? Igual de Jesus ou igual de Satanás? Igual de Jesus. Então aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Ele andou. Amém, amados? Nosso proceder, a nossa atividade, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa relação em casa, a nossa relação no trabalho, a nossa relação na sociedade, ela precisa ser exatamente do jeito que Jesus andou. Ontem à noite foi passado o filme aqui na igreja, para os jovens, aqueles que puderam vir aqui, e o filme foi: em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse passando pelo problema que você está passando, como é que Ele resolveria o problema? Qual é a saída que Jesus daria para o seu problema? Ele mandaria embora para resolver o problema de outra forma? Ou Ele faria um milagre? E muitos de nós, será que nós estamos esperando o milagre de Deus operar sobre a nossa vida? Ou nós estamos nos conformando com o problema da vida e deixando as coisas de lado em nós? Jesus quer que você seja um agente de milagre. Jesus quer que você seja um canal pelo qual o milagre acontece neste mundo, nessa sociedade, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dar continuidade à sua obra sobre este mundo, até que Ele volte. Jesus vai voltar. Diga para a pessoa que está do lado dele: vai voltar para buscar os seus discípulos. Jesus vai voltar para buscar, e nós somos aqueles chamados para dar continuidade à sua obra neste mundo. Cada vida que sai das trevas, cada vida que é transformada, a grande festa do céu. E Jesus quer que você seja um participante dessa festa. E além disso, para nós obedecermos a palavra, nós temos um direito ou um dever que é muito importante. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, diz que nós somos chamados a ensinar a outros. Se você conhece o bem e você não ensina essa pessoa, a coisa fica feia para o teu lado. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amém? Por que você aprendeu muitas coisas da vida cristã até agora? Para poder ensinar a outras pessoas. Para na hora da crise dessa pessoa, você não dar uma bola fora, você não falar uma conversa fiada, mas você dar a palavra que sustenta, a palavra que alimenta, a palavra que abençoa e a palavra que dá vida para aquela pessoa. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é obedecer. O segundo ponto de um discípulo, a segunda característica de um discípulo, é que ele ama a seus irmãos. Diga, o segundo ponto de um discípulo é que ele ama seus irmãos. Lá em João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus vai falar qual é a segunda marca de um discípulo. João 13, 35 diz, veja lá o que diz João 13, 35. João 13, 35, a palavra do Senhor diz o que? Nisso todos conhecerão que sois o que? Meus discípulos. O que nós temos que fazer? Se vos amardes uns aos outros. Se nós somente podemos marcar, as pessoas só vão conhecer que a Nilza, que o Yuri, que o Cornélio, que cada um de nós aqui somos discípulos de Jesus, nós só vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se nós formos capazes de nos amar uns aos outros. O homem sem Deus é incapaz de amar. A pessoa sem Deus é incapaz de amar. Por isso que os casamentos muitas vezes falham, porque eles entram numa relação de troca, e na relação de troca o amor não tem vez. Na relação de troca somente o interesse pessoal é que tem valor. Mas quando nós somos capazes de amar uns aos outros, nós afastamos a relação de troca, e nós começamos então a experimentar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que busca o interesse do próximo, o verdadeiro amor que visa estimular o outro, o verdadeiro amor que faz o outro crescer, o verdadeiro amor que faz o outro ser abençoado.
nós buscamos o verdadeiro amor. E quando as pessoas olham para o meio, para o jeito como nós deveríamos viver, as pessoas vão gostar desse jeito de viver. Porque todo ser humano tem um defeito grande no seu coração. Todo coração humano tem um grande vazio. E este vazio se chama falta de amor. E quando a pessoa recebe este amor que somente Deus pode dar, então nossas pessoas ficam impactadas com isso. A palavra do Senhor diz em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, que quem ama, conhece a Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? De Deus. O amor é de? Deus. O amor é de Deus. A paixão é de Satanás, a paixão é do diabo, porque a paixão faz você ficar cego. A paixão faz você tomar atitudes que Deus fica envergonhado. A paixão faz você matar a sua família. A paixão faz você fazer coisas que você depois duvida. A paixão acaba com a sua vida. Mas o amor constrói, o amor edifica, o amor abençoa, o amor faz coisas grandes, coisas novas. Por isso ele diz que o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma pessoa que ama, ele quer o melhor para a sua casa, o melhor para sua esposa, o melhor para o seu esposo. Uma pessoa que ama quer o melhor para os seus filhos. Uma pessoa que ama quer o melhor para as pessoas que estão ao seu lado. Uma pessoa que ama sempre quer o melhor. Amém, amados? Amém. Não é o pior. A pessoa apaixonada, ela só pensa nela, ela é egoísta, ela está totalmente voltada para ela, o que interessa é a satisfação dela, é o prazer dela, é a vida dela. Porém a alma de uma pessoa nunca é satisfeita. A alma de uma pessoa é a coisa mais insaciável do mundo. A gente ensina isso para os alunos de curso de economia no primeiro dia de aula, que o desejo do coração humano é insaciável, não existe limite para o desejo do coração humano. Muitas pessoas são presas pelos desejos humanos, porque não conseguem entender que, ao contrário dos desejos humanos, está o amor que Deus nos dá. E a palavra do Senhor continua dizendo ainda que o amor é o maior dom, ou o maior presente que Deus dá e que permanece. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala a respeito desses dons. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor é o maior. Amém, amados? O amor é o maior. Diga assim, quando tudo falha, se tiver amor, pode ser reconstruído. Amém? Se tiver amor, pode ser reconstruído. Amor não é uma característica humana, é uma característica divina. É Deus que coloca em nossa vida, é Deus que dá, é Deus que abençoa, para que nós possamos tomar posse das bênçãos que Deus dá sobre a nossa vida. Por isso ele diz, dom. A palavra dom significa presente. Diga assim, eu recebo um presente de amor de Deus. Amém? É um presente gratuito que Deus nos dá. Porque existem presentes no mundo que não são gratuitos, né? Às vezes o namorado dá um presente para a namorada, mas não é gratuito, ele está interessado em alguma outra coisa. Às vezes o marido dá um presente para a esposa, mas também não é gratuito, está interessado em outra coisa, né? Mas Deus dá um presente genuíno para mim e para você, de graça, para que você possa usufruir na sua casa e na sua família, por onde você quer que vá. O amor é resultado da transformação espiritual experimentada no novo nascimento e na prática da fé cristã. Quem é que pode experimentar o amor? Quem é que pode viver o amor? Diga assim, somente quem está vivo pode experimentar o amor. Você já experimentou um morto, ou quando ele está morto no caixão esticadão lá? Já viu o morto dar beijinho para os parentes que vão ficar, dar tchauzinho? Já viu falar o morto chorar porque ele está indo embora e não vai ver mais as pessoas? Alguém já viu algum dia ou não? Já viu? Não, né? O morto está morto. O morto é incapaz de expressar sentimento de amor, é incapaz de expressar sentimento de qualquer sentimento humano. O morto é simplesmente incapaz. E uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que não teve a sua vida transformada por Deus, a Bíblia diz que ele está morto. A Bíblia diz que a pessoa pode até andar com as duas pernas, mas o espírito dela está morto, ou seja, ela está carregando o morto dentro dela, porque o seu espírito está morto, porque Jesus ainda não tocou naquela vida, e não houve uma mudança de mente, de novo nascimento. Para entender um pouquinho isso, lá em João no capítulo 3, de madrugada vai um homem chamado Nicodemos conversar com Jesus, e ele diz, Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz, olha, é fácil, você precisa nascer de novo. E o Nicodemos entra num parafuso muito grande, porque ele diz, olha, como é que eu posso nascer de novo? Jesus, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar de volta na barriga da minha mãe? Isso é impossível, como é que eu posso entrar de volta na barriga da minha mãe? Como é que eu posso nascer de novo? Aí Jesus olha para Nicodemo e diz, Nicodemo, uma coisa você precisa entender, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
O que é nascido da carne, você nasceu da onde? Quando tua mãe pariu, você nasceu da onde? Da carne. Você é um ser carnal, você nasceu da carne. E o seu espírito nasceu morto, por quê? Porque você foi concebido em delitos e pecados. A palavra do Senhor diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos debaixo da marca do pecado. O nosso ancestral primeiro, Adão, ele pecou. E quando ele pecou, ele passou o vírus do pecado para todos nós. É como se fosse uma família que um fosse infectado com o vírus da AIDS, e aí todos a partir dali fossem também infectados com o vírus da AIDS. Ou seja, nós nascemos debaixo do pecado. Nós já nascemos destinados para o pecado. Nós já nascemos destinados para o inferno. Nós já nascemos com o endereço marcado, com a data pronta já. Você não nasceu para ir para o céu, você nasceu para ir para o inferno, porque você nasceu debaixo do pecado. E a única possibilidade de escapar dessa escravidão na sua vida é você aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, permitindo que Jesus entre na sua vida, tire aquele coração de pedra e coloque um coração de carne, tire aquele espírito morto e te dê um espírito vivo, para que você possa experimentar a vida abundante. E Jesus, mas aí o Nicodemo fala: Jesus, mas isso é impossível. É verdade, Jesus vai dizer, mas o que é impossível para Deus, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Amém, amados? A salvação, o renovo da vida, o tocar de Deus em nossa vida não é obra do homem, é obra de Deus. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus já está incomodando o seu coração há muitos anos. É Deus levantando pessoas para orar por você, é Deus colocando pessoas ao seu lado para abençoar a sua vida, pessoas ao seu lado para mudar o destino da sua vida, para que você possa gozar a glória celestial com o Senhor. Amém, queridos? Porque o inferno é uma coisa real. Então o novo nascimento e a prática vão mostrar se realmente nós amamos ou não. E aqui Jesus fala uma outra coisa mais séria: o amor não é teoria, é prática e precisa ser demonstrado. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: o amor não é teoria, é prática e precisa ser demonstrado. Dizer que ama e não faz um carinho não é amor. Dizer que ama e xinga não é amor. Dizer que ama e trai não é amor. Dizer que ama e faz isso ou aquilo não é amor. Quando nós amamos uma pessoa, nós somos capazes de abençoar com passos práticos e verdadeiros a vida daquela pessoa. Nós somos capazes de fazer um carinho, nós somos capazes de andar uma milha a mais, nós somos capazes de suportar a dificuldade, nós somos capazes de dividir um prato de comida no meio e cada um comer metade do prato de comida, se só tiver um prato de comida para comer. Quando nós dissemos que nós amamos, nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas para impactar a vida de outra pessoa, porque realmente nós amamos. Por isso, amados, o amor é uma coisa prática. Tem gente que diz assim: ah, mas o amor no meu casamento acabou. Acabou não, você tem que construir. É tijolinho que tem que ser colocado dia após dia. Não pode deixar morrer, não pode deixar acontecer que ele venha se esfrangalhar completamente. Mas ele pode ser reconstruído, ele pode ser renovado, ele pode ser melhorado, ele pode ser ampliado, porque Deus é amor sobre as nossas vidas. Amém, amados? Deus é amor. A essência de Deus é transmitir o seu amor por nós, é transmitir o seu amor em nossa vida. Por isso não é teoria, não é pensamento. Ah, você sabe que eu te amo. Saber que eu te amo é uma coisa, você precisa demonstrar que você realmente ama. Diga assim: eu preciso aprender a demonstrar que eu amo. Amém? Qual é a grande queixa das mulheres? As mulheres às vezes se sentem mal amadas, se sentem rejeitadas, se sentem cansadas, porque os seus esposos não são capazes de dizer que a amam. Estão vivendo junto há 10, 12, 15, 20 anos e olham para a cara dela todo dia e não diz: meu amor, eu te amo. Não é capaz de fazer um elogio, não é capaz de passar a mão no cabelo, fazer uma carícia, não é capaz de sentar ao seu lado e ficar ouvindo conversa fiada, não é capaz de andar uma segunda milha muitas vezes. Não é fácil isso, mas é amor, e o amor constrói. Amém, queridos? O amor constrói, o amor solidifica, o amor abençoa. A terceira marca de um discípulo de Jesus é que ele dá fruto. Diga: a terceira marca de um discípulo de Jesus é que a terceira marca é alguém que dá fruto. João no capítulo 15, versículos 7 e 8, Jesus fala a respeito de dar fruto. E aqui tem algo que vale para a nossa vida. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, ou estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Passando no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Então nós vimos aqui que o discípulo de Jesus, ele tem 3 características: ele precisa obedecer, ele precisa amar e ele precisa dar fruto. O que significa dar fruto, pastor? Significa que você é uma árvore, e uma árvore existe para dar fruto, uma árvore existe para satisfazer uma necessidade essencial. Agora, quando é que uma árvore dá fruta? Quando ela é plantada à beira do ribeiro. Lá no Salmo 1, lá no versículo Salmo 1, a palavra do Senhor vai dizer que quando o homem é plantado à beira do ribeiro, a sua vida florescerá. No dia da estação seca, no dia das adversidades, ele vai ter de onde tirar alguma coisa para poder abençoar vidas. Agora, quem não está plantado à beira do ribeiro, que é Jesus, esse não pode dar fruto. E tem crente, amados, que ele é igual um coqueiro que você tira daqui, põe lá, põe lá. Se você pegar uma planta e ficar mudando ela todo dia de vaso, você acha que essa planta vai morrer ou ela vai ficar mais bonita? O que vocês acham? Pega uma árvore, um dia você planta num vaso, outro dia planta em outro vaso, outro dia planta em outro vaso, outro dia planta em outro vaso. O que vai acontecer com ela? Morre, morre. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus, por isso que você precisa ter uma direção clara para a sua vida, porque se você ficar pulando daqui para lá, de vaso para cá, de vaso para lá, de repente você morre. Você precisa estar plantado. Plantado significa enraizado. As raízes precisam ir fundo na terra para poder ter vida. Você pega uma uva que nós usamos aqui há 2 semanas atrás na ministração. O pé de uva, ele é muito bonito, é maravilhoso, é uma delícia chupar uma uva. Mas para aquela uva ser doce, a raiz do pé de uva desce 4 ou 5 metros abaixo, numa terra dura, numa terra seca, cheia de pedra, e ela vai lá no fundo, ela vai buscar a água. E se tiver água, ela vai poder produzir um bom fruto. Mas às vezes ela é embaixo. Um crente que é enraizado, um crente que é sólido, que é plantado à beira do ribeiro, ele pode passar por luta, pode passar por adversidade, mas ele vai frutificar, ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora os rasos superficiais, esse aí é a primeira chuvinha que dá, leva embora. Essa aí é a primeira crise que dá, eles desistem. A primeira negativa, a primeira coisa que fala que eles não gostam, eles já vão embora. Eles largam tudo. Porque é crente raso, não está fincado, não está enfiado, não está colocado com a sua raiz lá no fundo. Diga assim: eu e você precisamos nos enraizarmos. A gente precisa ter raiz, querido. A gente precisa saber que nós temos um lugar para ir, que nós temos uma palavra para ouvir, que nós podemos colocar em prática aquela palavra. Nós precisamos disso em nossa vida. A condição essencial para dar fruto é estar conectado na videira. Se você estiver fora da videira, você não vai produzir fruto nenhum. Não tem como produzir fruto. Mas pastor, que fruto é esse, pastor? É um fruto. O que é o fruto do Espírito? Põe para mim aí, André, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O que é o fruto do Espírito? Um fruto, amado, é um produto de uma árvore que tem características, sabor, que tem uma série de características, de qualidades, que você consegue reconhecer que é um fruto. Se eu der uma maçã na mão de vocês e apagar a luz aqui, sem vocês verem que é maçã, vocês vão demorar muito para perceber que é uma maçã ou não? E se eu tirar a maçã e der uma banana para vocês, vocês vão conseguir perceber que é uma banana e agora não é mais uma maçã? Sim ou não? Por que vocês vão conseguir perceber? Porque banana tem gosto de banana, cheiro de banana, tem sabor de banana, tem textura de banana, tem forma de banana, ou né? Tem tudo. Banana é banana, abacate é abacate, maçã é maçã, e você sabe o que é isso. Agora, crente é o quê? O que é crente, amados? Por isso, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito, ou seja, a qualidade do Espírito trabalhando em nossa vida, é o quê? Amor, gozo. O que é gozo, amados? É uma alegria excepcional. É aquela alegria mesmo que vocês sabem que é. É aquela alegria mesmo. É aquele momento de êxtase. É aquele momento da pessoa parece estar nas nuvens, né? A unção do Espírito Santo em nossa vida nos faz viver em estado de gozo, né? Estado de alegria permanente. Então é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é uma característica essencial para o ser humano, né? Ou seja, é paciente. Ali, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Passa o outro, contra essas coisas de uma lei. Então um fruto, ele tem essas características. Se uma banana, para ser uma banana, tem que ter característica de banana. Se uma maçã, para ser banana, para ser maçã, tem que ter característica de maçã. Um crente, para ser crente mesmo, tem que ter essas características aí, ó. Então o crente tem que amar, o crente tem que ser uma pessoa feliz, bem resolvida com a sua vida. O crente tem que ser longânimo, tem que ser benigno, tem que ser bondoso. Benignidade significa que a pessoa não faz nada com má intenção, né?
bondade, fé, mansidão. Olha a pessoa mansa, né? Pessoa mansa é aquela pessoa que se deixa governar, deixa que Deus governe a sua vida. Tem gente que não deixa Deus governar a vida dela. Ser manso não é aquela pessoa que é parada assim, que não abre a boca para falar, não é isso. Nem sempre a pessoa que não abre a boca para falar é manso, muitas vezes é mais rebelde do que o outro que fala, né? Que a mansidão é deixar-se Jesus colocar o jugo sobre a nossa vida. As pessoas veem Jesus através de minhas ações e minhas atitudes. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Paulo fala uma coisa tremenda. Ele está usando aqui o exemplo da mímica. O que é mímica? Já viram alguém fazendo mímica no teatro? Não. Com a mímica a pessoa consegue falar e você consegue entender a mensagem dela. O que Jesus quer não é que você saia falando para ir a torto direito. Jesus quer que as suas ações, as suas atitudes, aquilo que você mostra em sua vida, e as pessoas possam olhar para você e possam perceber, elas consigam perceber isso sem você precisar falar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: seja meu imitador, como eu também sou de Cristo. Ih, pastor, o negócio pegou agora, hein? Olha, você não olha para mim, não, olha para Jesus. Não olha para o homem não, porque olha, o homem é falho. Queridos, se eu não for capaz de reproduzir a vida de Jesus na minha vida, você não deve estar aqui nesta igreja. Amém? Você não vai encontrar aqui um homem perfeito, mas você precisa encontrar um homem sendo transformado por Deus cada dia, né? Os irmãos que nos acompanham já há 2 anos, se há 2 anos atrás eu fazia uma coisa errada, e você ainda continua vendo eu fazer alguma coisa errada, é a mesma coisa errada, é porque Jesus não fez nada em minha vida. E Jesus quer operar, Jesus quer transformar, quer mudar por completo a nossa forma de ser, para que as pessoas possam nos imitar, para que as pessoas possam ver como nós lidamos com os nossos problemas, com as nossas situações da vida, e elas possam nos imitar. Amém, amados? Amém ou não? Amém. Será que as pessoas podem imitar você? E se elas imitarem você, elas chegarão a Cristo? Se as pessoas virem você entrar na internet e pesquisar as coisas na internet, elas vão ver Cristo na sua vida? Você pode responder essa pergunta? No seu trabalho, na sua profissão, você trabalhando como um homem, como uma mulher, as pessoas verão Cristo através da sua vida? Se elas imitarem você, elas vão chegar a Cristo? Porque as pessoas não veem Jesus, as pessoas veem você, elas veem a mim e a você, e tudo que elas esperam ver em mim e você, já que nós andamos com a Bíblia debaixo do braço, tudo que elas esperam de nós e de mim e de você, é que elas possam nos imitar e elas possam ser conduzidas a Cristo. As pessoas, elas não vão chegar a Cristo através de uma revelação excepcional. Ninguém vem através disso. Vem através de uma pessoa que conhece a Deus e que vive e coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, que não dá cano nos outros, que cumpre a palavra que fala, que honra as necessidades da sua casa. É isso que significa servir ao Senhor. É isso que significa Jesus operar em nossa vida. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 16, para finalizar, a palavra do Senhor diz que é pelo fruto que nós seremos conhecidos. Não é assim que se diz? O fruto não cai longe do pé, que pelo filho você conhece os pais? É ou não? Pelo filho você conhece o pai, pelo cachorro da casa você conhece o dono, pelo papagaio da casa você conhece o dono. Nós estávamos brincando do papagaio hoje à tarde, mas é verdade, né? Entra na casa de uma pessoa que não teme a Deus, o que o papagaio faz? O que o papagaio fala? Palavrão, né? O papagaio xinga, o papagaio dá escândalo, o papagaio faz aquele monte de coisa horrível. Agora entra na casa de um crente para ver o que acontece. O papagaio é uma bênção, né? O cachorro de crente é uma bênção, o cachorro de ímpio é estressado, né? Tudo na nossa vida é assim. Os filhos são reflexos dos pais, né? Os seus filhos são os teus reflexos. Então Jesus está dizendo para nós aqui que nós precisamos ser bons exemplos, nós precisamos ser uma matriz confiável para que nós possamos levar muitas outras pessoas a Jesus. É pelo fruto que nós seremos conhecidos, amém? É pelo fruto que você vai ser conhecido. É pelo fruto que você vai ser conhecido. E como é que você está sendo conhecido nesse dia? Como é que está o teu fruto? O teu fruto está levando pessoas a Cristo? Ou o teu fruto é igual jaca, assim, que tem muito pouca gente que gosta de jaca, né? A grande maioria das pessoas, quando vê a jaca assim de longe, faz aquela cara. Será que quando as pessoas olham para você, elas também fazem cara de quem não gosta de jaca? Ou as pessoas, elas dizem, nossa, que maravilha, que sabor,
Como é maravilhosa aquela pessoa, como é estar bom, como é bom estar próximo daquela pessoa, como aquela pessoa me dá paz, como ela me dá alegria, nossa, que maravilha! E aí quando uma pessoa é cheia de Deus, ela não precisa ser bonita não, viu? Ela se torna bonita. Quando a pessoa é cheia de Deus, ela não precisa ser simpática, ela se torna simpática, naturalmente, sem forçar a barra, sem nada. Agora, quando ela está cheia de Satanás, cheia de tudo quanto é coisa que não presta, ela fica tentando ser simpática para agradar a pessoa, né? Depois que ela conquista o que ela quer, ela chuta, ela vira aquilo que é, né? Ela parece uma coisa e é outra, né? É um lobo que se veste de cordeiro para poder enganar o chapeuzinho vermelho, não é isso? É assim que é o mundo, e nós precisamos aprender a ser diferente. Eu quero que você fique em pé nesta noite, nós vamos orar, e eu quero fazer um desafio ao seu coração. Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Você está com Jesus? Você já teve a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida? Porque muita gente quer que Jesus seja Salvador da sua vida. Olha, eu quero ir para o céu com Jesus. Mas não tem possibilidade de você ir para o céu com Jesus se Jesus não for o Senhor da sua vida.